Ora, muito boa tarde. Estamos no Carnaval e eu não vinha aqui mascarar-me para brincar. Vinha falar de uma coisa que tem a ver com este garruço, que é um garruço russo, mas é feito na China, em plástico, a fingir que é pele. E isto tudo teria significado para aquilo que eu ia dizer. Mas resolvi-me dar ideias e vou falar depois, porque isto está a andar muito depressa. A política, eu precisava de mais algumas informações e mudei de bonézinho e tenho aqui um que tem as minhas armas e eu vou fazer hoje uma pequena aula, embora esteja de boné, uma pequena aula sobre como começar a sua genealogia. Isto porque já houve várias pessoas que me contactaram, porque eu disse-lhes, olha, eu tenho os meus livros que são livres de ónus e encargos num site chamado academia.edu, não só o meu manual de ciência política, que pode ser descarregado, como outros livros que podem ser descarregados grátis, inteiramente grátis. E tenho também muitos apontamentos genealógicos, não são livros inteiros, talvez tenha algum mais completo, mas enfim, artigos e pedaços de artigos que eu fui lá pondo. Para quê? Porque podem interessar, eu sempre fiz isto. Investigo algum aspecto que me interessa, ponho online e espero que alguém se aproveite dele, que já tem acontecido, ou que depois me contacta a dizer, olha, que eu tenho aqui, isto não está certo, está aqui uma coisa que tem que ser corrigida, ou isto não está bem, ou está incompleto, e pronto, e eu fico a ganhar e ele também fica. Bom, e depois pessoas que me pediram ajuda, o senhor importa-se de me ajudar a fazer a minha genealogia e eu gostava de começar e tal, como é que é e tal. Oh, e já ajudei vários ouvintes dos meus posts normais e dos meus vídeos normais que são de política e de relações internacionais e de história e de sei lá do que for, mas já os ajudei também na área da genealogia. Eu comecei nisto muito cedo. Tinha eu o primeiro livro que eu fiz a meias com um primo direito meu, e que está ali, datilografado, nunca foi publicado, sobre a família da minha mãe, teria os 16, 17 anos, não é? Está só datilografado. Mas, enfim, comecei a investigar nessa altura, não é? Até hoje, continuo todos os dias. Isto é um hobby. A gente tem que ter vários hobbies, porque senão a cabeça não funciona e quando a cabeça deixa de funcionar é uma tristeza. A minha já não está o que era, não é? Volta e meia, prega-me partidas, esquece-me dos nomes, esquece-me, enfim, é a idade que não perdoa, mas insisto, tenho sempre, ou estou a pintar, ou estou a investigar, ou estou a fazer qualquer coisa de atividade que puxe para a cabeça. Ainda por cima é útil, não é? Porque ninguém mais faz isto na minha família. Tirando esse meu primo, que é do lado da minha mãe, do lado do meu pai, não conheço ninguém que esteja a fazer. Fiz eu, já tenho muita coisa colecionada e vou fazer mais um livro sobre o assunto. Já publiquei um livro ou dois sobre a família, mas vou publicar mais. Bom, como é que isto se faz? Como é que isto se começa? O que é preciso fazer para começar uma genealogia? Bom, em primeiro lugar, é preciso perceber o seguinte: a genealogia tem que ter uma síntese de alguma forma gráfica, não podemos estar a escrever tudo em livros que depois não se conectam nada com a realidade, e a forma mais simples que foi imaginada pelos genealogistas para o fazer tem a ver com as árvores genealógicas. E há dois tipos, com dois subtipos, de árvores genealógicas. As árvores de descendência, ou seja, parte-se de um antepassado comum, antigo, e chega-se até ao presente, de descendência, ou árvores de ascendência, ou seja, parte-se de um antepassado vivo, atual, eu, a minha geração, e fazem-se as gerações até onde se puder fazer. Portanto, árvore de descendência e árvore de ascendência. E ambas são subdivididas em dois tipos: de linha simples ou de linhas múltiplas. De linhas simples significa que só seguimos uma linha. Aquilo que está na Bíblia, por exemplo, são descrições da genealogia de Cristo, não é?
São descrições de uma linha. Uma vem por um lado, outra vem por outro. São duas descrições diferentes. Mas são descrições de descendência unilinear. Fulano foi pai de fulano, que foi avô de Beltrano, que foi bisavô de... Está a ver? Só um é que conta. Mas tinha mais irmãos. Tem mais irmãos. Portanto, nesse caso, estamos numa árvore de linhas múltiplas. Se a gente fizer a descendência de todos os irmãos e de todos os irmãos, é claro, nunca mais acaba, às tantas é quase impossível. O que é que eu recomendo como a árvore fundamental para se começar uma genealogia? A B2, ou seja, a árvore de ascendência de linhas múltiplas. É isto que eu recomendo. Também chamada árvore de costados. A árvore de costados, eu vou mostrar, vou ver se consigo filmar isto daqui. Vou mostrar a árvore de costados, é isto que está aqui, não é verdade? Começa por nós, o 1 é aquele que eu quero estudar, o pai é o 2, a mãe é o 3, o avô é o 4, a avó paterna o 5, o avô materno o 6, 7 e assim sucessivamente. Se repararem aqui, há uma progressão aritmética, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Não é? E aqui também há 3, aqui já não dá, mas depois 5, desculpem, 6, 12, 24, está a ver? Nestas linhas. As outras é mais um. Bom, e portanto isto é fundamental. Aqui põe-se o nome do pai, da mãe, do avô paterno, da avó paterna, avó materna e assim sucessivamente. Há esta é mais ou menos igual, mas é maior, tem mais costados. Esta é parecida, são vários modelos, não interessa. E depois isto preenche-se assim. Aqui tenho um dos poucos antepassados que eu ando a estudar que não consigo avançar para lá do século XVIII. Está a ver? Tem aqui um meu antepassado, por acaso aqui é uma bisavó. Estes são os pais, pai do bisavô e da bisavó e a mãe. E por acaso do lado da mãe já tenho, mas o que eu queria era este, avô, e entopa aqui. Nunca mais consegui nada. Mas pronto, estão a perceber. E como veem, o que é que eu tenho aqui? Que dados é que eu tenho? O nome completo de solteiro, o batismo, em que sítio foi, Rio Maior, tantos do tal, o óbito, tantos do tal, o casamento, o segundo dela, aqui sucessivamente, aqui já não consigo nada, porque senão eu já tinha avançado com isto. Estão a perceber? Tem que se pôr estes elementos todos. Bom, vamos voltar ao princípio. E, portanto, esta árvore é aquela que eu recomendo para se começar uma genealogia. É uma árvore de ascendência de linhas múltiplas. Porque é a que mais facilmente consegue estruturar os nossos antepassados mais próximos. E depois logo se fazem as árvores de descendência do ramo em que... mas aqui temos 5 irmãos, aqui temos 7. Muito bem, depois completa-se com árvores de descendência, podem ser até parciais, de linhas múltiplas. Bom, esta numeração que viram chama-se numeração Sosa Stradonitz. É um nome, enfim, estrangeiro do senhor que inventou a numeração dos costados. Sosa Stradonitz. Stradonitz. O que é relevante retirar para uma genealogia? Em primeiro lugar, o nome completo de solteiro. Porquê é que eu estou a insistir nisto? Hoje em dia, como sabem, é a lei em vários países, não é só cá, permite que a mulher use o apelido de família do marido e que o marido use o apelido de família da mulher. E o nosso país é particularmente estranho, mas ainda bem que assim é, porque permite escolher os apelidos de entre os avós da criança. Portanto, nós podemos ter filhos como eu tenho, com nomes diferentes. Não é obrigatório, porque
eu prefiro escolher aquele apelido para este e aquele apelido para aquele. Não é a regra é uma regra burguesa estúpida, que é 2 nomes pseudónimos para o filho ou para a filha e depois um apelidozinho da mãe, um apelidozinho do pai. Em Espanha é ao contrário, o apelido do pai vem primeiro, o da mãe vem a seguir, mas isto é um disparate. Porquê? Porque muitas vezes cortam-se apelidos ao meio que não se deviam cortar ao meio. Há apelidos que vêm em conjunto desde a primeira dinastia, desde o tempo de Afonso Henriques. Por exemplo, o apelido Soares da Albergaria. Soares da Albergaria não é a mesma coisa que Soares, nem a mesma coisa que Albergaria. É um nome conjunto que só tem umas armas para Soares e Albergaria, mas que é sistematicamente despedaçado. Como foi o apelido Freire de Andrade. O apelido Freire de Andrade é um apelido que existe desde a primeira dinastia e hoje, embora continue a haver pessoas desta família que se chamam Freire de Andrade, o que é facto é que a maior parte ficou só Freire e a outra parte ficou só Andrade. E depois ficaram Silva Andrade e Pinto Andrade e acabou, já não há qualquer lógica com a família original. Esta ideia é uma ideia ignorante, como é evidente, não é? Quem faz isto falo por ignorância, não é suposto cortarem certos apelidos que se constituem como um só, não é verdade? Como é o caso da família espanhola Ponce de León, não é Ponce nem a Leão, é Ponce de León, existe enfim, desde a nossa primeira dinastia também, seguramente, talvez até antes, e são apelidos que nunca se devem separar. Não é? Alguns têm um traço de união que facilita a não separação. Corte Real é óbvio que não se pode separar, não é? Não é o senhor Corte, nem o senhor Real, é um apelido conjunto, como Castelo Branco. Não faz sentido nenhum. Castelo Branco não é a mesma coisa que um senhor Branco. Estão a perceber? Esses são apelidos que, embora tenham 2 vocábulos, não devem ser separados. É claro que muitos deles são fundidos numa só palavra, como Souto Maior, mas o que é facto é que muitas vezes cortam-nos ao meio e estragam tudo. Pronto. Isto para dizer que. Mas isto acontece hoje ainda, não é? Eu já vi pessoas com apelidos históricos que não deviam ser cortados e foram despedaçados, pura e simplesmente, por ignorância, incúria e desinteresse total dos descendentes. Bom, e por isso, eu tenho que ter os nomes de solteiro. Eu tenho que saber quem é que se chama o quê. Ou se ambos têm o mesmo nome, por exemplo, não é? Quer dizer, não é impossível um senhor Silva casar com uma senhora Silva, que ela já é a Silva dele. Portanto, o Silva é de onde? É dos dois. O Silva é do pai e é da mãe, não é assim? E, portanto, se eu puser sempre os nomes de solteiro, facilita a coisa. Há aí um site, enfim, menos bom, que insiste no sistema anglo-saxónico, que não tem nada a ver connosco. No sistema anglo-saxónico há um precedente de clã ou de tribo. E no clã, o que é que acontece? Quando eu caso, eu mudo de clã. Ou seja, eu nasci MacGregor ou MacDonald, na Escócia, não é? Mas casei com um senhor que é do clã Gordon. Não é? E no dia em que eu caso, eu tiro os meus emblemas da família MacDonald, entrego à minha família e o meu sogro põe-me os emblemas da família Gordon. E dizem, e agora tu és Gordon. A partir daqui já não és MacDonald. E por isso o sistema anglo-saxónico adotou esta ideia de que as mulheres, quando transitam para a família do marido, perdem o seu apelido de solteiro. Eu acho isto inadmissível no século XXI, devo dizer. Inadmissível. Porque é uma coisa de personalidade. Havia um senhor que dizia assim, porquê é que eu hei de trocar o apelido do meu pai pelo apelido do meu sogro? Porquê? Não é? Mas enfim, as pessoas gostam disto e felizmente aqui no Norte não há esse hábito. Vá lá, vá lá, vá lá. Temos ainda aqui um resto de civilização em que cada um chama-se o que se chama e não muda de nome, casado ou não casado. É óbvio que a identidade é pessoal, não é coletiva. Bom, as datas são fundamentais.
Qual é o registro? O registro está na data de nascimento, na data de casamento, na data de óbito ou na data do batismo. Portanto, a data não é apenas uma coisa mais ou menos, como muitas vezes, eu acho que ele é mais ou menos não serve para nada, a não ser para ir à procura, mais ou menos não ajuda nada. Nós temos que ter a data precisa, porque o registro, e há muitos registros online, são acessíveis e têm muita informação. Em terceiro lugar, é preciso o local, não é? Nasceu no dia 3 de março de. Não me lembro bem, 1890 ou. Bom, mas 3 de março de 1800. Onde? Em Lisboa. Isto é pouco prático, não é? Como é que se procura um nome em Lisboa? Os brasileiros, coitados, enfim, têm lá uma terra diferente, chegam cá e dizem: olha, Movoeira de Portugal. Tive várias consultas destas. Sim, sim. O senhor me pode ajudar? Se o senhor puder, ajudo. Nunca cobrei nada, claro. Olha, meu avô era chamado Manuel da Silva e era do Porto. Poxa, Manuel da Silva do Porto. Como é que eu vou descobrir isso? É impossível. Que data tem? Eu só não tenho data. Não tem. Mas em que freguesia do Porto? Não tenho nem ideia. Bom, é impossível. Só por milagre é que se chega lá. Só por milagre é que se chega lá. Bom. De maneira que o nome completo, a data e o local. Há registros online de batismo, casamento e óbito e até registro civil desde 1911 para trás online. O que é para trás? Para trás é até, nas melhores das hipóteses, 1580. Às vezes até há mais para trás. É raro, não se entusiasme. Que bom, então temos tudo. Não temos tudo. Não temos tudo por razões que são óbvias. Por exemplo, na zona onde as invasões francesas atuaram da pior maneira, que é ali aquela zona de Leiria, que apanha Óbidos, Cadaval, Caldes, incendiaram igrejas, roubaram igrejas, linhas de torre, foi tudo à vida. E então, alguma coisa foi reconstituída, mas muito pouca, e portanto há ali um buraco. Às vezes há uns mais antigos, depois há um buraco coincide com as invasões francesas, 1800 até 1810, não é? E depois há para a frente, mas não há. E depois como é que se dá o salto? Consegue-se, dá trabalho, mas consegue-se. Bom, outras zonas, foi, por exemplo, Lisboa, por milagre, algumas igrejas não arderam, nem ficaram queimadas, nem foram derrubadas pelo tsunami, mas algumas foram. E essas como foram? Como é que é? Essas quando foram, paciência, quer dizer, aquilo que havia para trás, que os livros eram guardados nas igrejas, não havia um armário com estes livros todos, veio um incêndio, ardeu tudo. Portanto, alguns deles só há de 1775 para a frente. Com algumas reconstituições, havia pessoas que queriam uma certidão e tinham em casa, e disse, eu tenho aqui uma certidão. Ia lá e o padre registava outra vez no livro. Portanto, há sim uma ou outra que ainda aparece, mas é um milagre, nesse caso é um milagre. Ora, isto é a regra geral? Não. A regra geral, felizmente, é de que há muita informação que sobrou até hoje e está digitalizada online. Portanto, é possível, através do portal português dos arquivos, ou dos arquivos portugueses, não sei como é que se chama, aceder aos frames que têm os batismos. Em algumas zonas civilizadas, como é o caso de Lisboa, há índices nos livros, índices mais ou menos por ordem alfabética do primeiro nome, não é? A criança batizada chamava-se Alfredo, vem em A. E vem Alfredo, filho de. Ou Madalena. Madalena vem no M, filho de. Portanto, até há índices, mas é raro. Não é raro. Então, na província, a maior parte não tem índices. E não tem índices porquê? Porque aquilo era pouca gente e os gajos conheciam toda a gente e estavam. Mais ou menos. Só que a gente às vezes aflito. Então como é que se faz? Meus amigos, faz assim. Como eu no meu tempo dizia, cuspe. Cuspia-se na mão e tinha que se esfolar o livro todo. E agora? Não há cuspo, há internet, frame 1, frame 2,
Então, mas como é que o senhor faz? Eu faço assim, volta e meia, sento-me aqui, estou um dia inteiro e não encontro nada. Frame 1, frame 2, frame 3, à espera de... E dou graças a Deus quando aparece uma senhora chamada Florência ou Crisógona, porque só deve haver um, não é? Ora, se é José ou Maria, que é, Portugal tem uma imaginação fértil em que metade do país chama-se José, Manuel, Maria, estou a perceber, João, é isto, não há mais, não é? E, portanto, é um drama, porque pura e simplesmente é dificílimo de perceber qual é a pessoa. Tenho um amigo meu que diz que teve uma sorte enorme porque tem uma antepassada que ela andava à procura chamada Potenciana. É claro que Potenciana só havia uma, não é? Ninguém se chama Potenciana. Como é que se chama Potenciana a uma criancinha recém-nascida? Não faço ideia. Havia outra que eu não vou dizer, era um político português do liberalismo monárquico e que tinha umas senhoras na sua família chamadas Críspula Restituta. Não estou a brincar. Críspula Restituta. Eu pergunto como é que se chama um bebê recém-nascido, nome de batismo Críspula Restituta. É claro, do ponto de vista da estética é um horror. Do ponto de vista da investigação é uma maravilha. É uma maravilha porque apanha-se num instante, porque não há 200 críspulas restitutas, só há uma, com certeza. Não é? Bom, portanto, tenham paciência, se tiverem a sorte de ter um nome mais retorcido, aparece com mais facilidade. Se tiverem o nome mais comum, que é o hábito, não é? Vão ter que lamber frame a frame até descobrirem os pais da criancinha. Bom, o que é que têm os registros em si? Tem muita informação. Tem o nome próprio da criancinha que nasce, não tem apelidos, mas tem o nome próprio. Tem o nome completo do pai. Tem muitas vezes a profissão do pai, se o pai era militar, se o pai era sei lá o que for. Não é? Tem o nome da mãe e tem, até ao meados do 18, tem os nomes dos avós. Veja bem que maravilha. Portanto, a gente com um avança logo até aos avós da criança. Até aos avós. Há alturas, há casos, não há ninguém que não apanhe isto, em que a criancinha é uma criancinha enjeitada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os pais não, por que razões não sabemos, mas não a adotaram. Muitas vezes os pais eram casados ou eram parentes próximos, irmão e irmã, pai, mãe, filha, tia, está a ver? Incesto. E então as crianças eram enjeitadas na roda, iam pô-las na roda, ou punham à porta de uma pessoa conhecida, às vezes até da própria família. Os próprios davam a volta e punham a criança embrulhada à porta da sua própria casa, mandavam pôr, não é? E depois, olha, está aqui uma criança enjeitada com papel, tomem conta desta criancinha e tal. A criancinha era educada e tal, e acabava por ser filho ou irmã de um deles. Bom, não se sabe, é muito difícil. A roda dos expostos havia em todas as vilas e em cidades, e é evidente que tiveram centenas de crianças que foram enjeitadas e por isso algumas casaram e são nossas antepassadas também. Bom, dizia eu, qual é... Portanto, isto é uma exceção, não há muita gente assim, não é? Mas acontece. Muitas vezes até são filhos naturais, não é? Mas os padres da província, de uma maneira geral, perguntavam quem era o pai. Casado ou não casado. Aos tantos de tal, foi batizada uma criança chamada Madalena, filha de Maria da Silva, solteira camponesa, ou outra coisa qualquer, e deu por pai, ela, camponesa, deu por pai, porque o padre obrigava, quem é o pai da criança, ao senhor Manuel de Menezes, Corte Real, Pinto de Sá e não sei o quê, homem casado que vive na freguesia tal. Pimba! E ficava lá. Portanto, é fácil descobrir quem era o pai da criança, porque vem lá.
No século XIX já é mais difícil apanhar isto, mas também acontece. Quando o pai é uma pessoa, muitas vezes, que mete cunhas e influente e tal, desaparece. E o pai, ninguém sabia. Depois há perfilhações que vêm na chancelaria, mas isso já é para genealogia mais avançada. Bom, quais são os parentes que interessam porque têm informações adicionais? Às vezes a gente está a fazer uma genealogia e está a falar e está a discutir assim. E foi padrinho, seu irmão, o padre fulano de tal. É lá. O gajo tinha um irmão que era padre. Ou, e foi padrinho, o tenente ou o sargento fulano de tal. Do regimento tal. Ou ainda se aparece o nome de um político, ou até de um criminoso, preso não sei onde. Porquê é que é bom? Porque há registros destas coisas. Tudo isto tem registros próprios. Ou seja, eu sei, ou de um letrado, e foi padrinho, o padre, doutor, fulano de tal, licenciado, fulano de tal, bacharel, fulano de tal. Alto. Quantas universidades havia em Portugal naquela altura? Uma, Universidade de Coimbra. Portanto, vai-se à Universidade de Coimbra e eles têm lá as certidões de idade, como chamavam assim, de todos os alunos que frequentaram a Universidade de Coimbra. Portanto, se eu tiver dúvidas sobre um ano passado, mas sei que é irmão de um licenciado ou de um bacharel, eu consigo, através do irmão, avançar 2 gerações. Estão a perceber? Bom. E se for padre, a mesma coisa. Porquê? Porque os padres tinham e têm fazer uma apresentação de quem são. Chamava-se isto processo de inquirição de genere vita et moribus. O que é que isto quer dizer? Processo de género, da sua ascendência, que são os pais, que são os avós, o que é que fazem, o que é que não fazem. Vita, da sua vida própria, et moribus, e dos seus costumes. O que é que ele faz? Porta-se bem, não porta, e era preciso haver testemunhas. E os senhores ainda hoje, nas proclamas dos padres, volta e meia, não sei se já assistiram, nas igrejas aparece, vai ser ordenado a diácono o senhor Manuel dos Santos da Silva Francisco Ronhonhau, filho de fulana e de fulano, morador nesta terra. Quem souber de alguma circunstância ou alguma razão que impeça que ele seja ordenado, tem que apresentar, sob pena de consciência, de falta grave, tem a obrigação de dizer a mesma coisa com os casamentos. Quem tiver alguma informação que impeça, tantas vezes os padres perguntam: há aqui alguém que conheça alguma razão que impeça este casamento? Estão a perceber? Porquê? Porque pode haver uma informação que a pessoa não sabe. E o próprio não sabe. Bom, tudo isto é importantíssimo para se poder perseguir com facilidade. As pessoas têm sorte, não é? Bom, não têm nada disto. Sites de genealogia. Bom, para mim, o melhor site de genealogia do mundo, temos em Portugal, é claro, não é acessível a não ser a pessoas que paguem, não me lembro se é 20 euros ou coisa assim por ano, também é ridículo, não é? Que se chama Geneol. Geneol, ou à inglesa, A-A-L-L. Genial. Enfim, é um site já muito antigo e que tem milhões de pessoas, não só de Portugal, mas do Brasil, de países diferentes. Se a pessoa quiser uma ascendência de um rei qualquer do mundo inteiro, está lá, ou do Clinton, ou do Obama. Como é que o Obama é descendente de não fosse rico? Está lá. Portanto, é obviamente uma ferramenta extraordinária. Enfim, eu não vou dar nomes porque são todos meus amigos, a começar pelo pai do estudo, que é o Dr. Luís Amaral, que eu tenho, obviamente, de cumprimentar em público, mas todos os outros que têm contribuído merecem o mesmo aplauso.
E os senhores lá encontram tudo. O Dr. Mário Soares está lá, sim. O Álvaro Cunhal também. O Sá Carneiro, sim. Atores de cinema, todos. Pessoas dos génios da literatura, da física, tudo lá. Milionários encontram. Portanto, é um site muito completo. Muito completo. Vale bem a pessoa fazer-se sócia, nem que seja só durante um ano, para tirar estas informações, 20 e tal euros não é nada, não é? Para tirar estas informações todas e depois, se quiser continuar, continua, se não quiser, não continua. Bom, há um outro site que eu também recomendo, que é o site dos Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Bom, é um grande site mundial, é maior ainda do que este, apanha o mundo inteiro, só que tem este problema dos apelidos à inglesa, que fica uma chatice, e portanto que cria aqui um desfazamento relativamente a nós. Não é? Não é? Em Portugal, nem toda a gente, há uma grande parte da população em que os maridos não querem ficar com os nomes das mulheres, nem as mulheres com os maridos, e eu acho muito bem que seja assim. Bom, isto dos sites é 100% seguro? Não. Não, porque há enganos que vêm da história. Há nobiliários antigos feitos sem dolo ou com dolo. Já havia a indústria da falsificação há muitos anos, não é? Não foi inventada hoje. Portanto, há aldrabices que se consolidaram e que perpetuam-se até vez de hoje. Algumas são apenas erros, são erros do próprio da pessoa que está a fazer a genealogia de boa fé, mas que enganou-se e trocou uma geração, saltou, e não é fácil. E não era fácil porquê? Porque os nomes repetiam-se, está a perceber? Haviam nomes que se repetiam sistematicamente igual. E como é que eu sei se o Manuel da Costa Feio 1 é o Manuel da Costa Feio 2 ou 3? Não havia numeração. Às vezes não se sabe. E temos que ir lá mais ou menos, está a ver? E não é por dolo, a gente diz, olha, o Manuel da Costa Feio deve ser o segundo. Não, e não é. Logo para já não era. O avô que era velhíssimo e o filho já tinha morrido. Bom, isto depois só com muito dado é que se consegue, de facto, pôr no sítio certo. Como é que se faz o arranque? O arranque inicial. O arranque inicial faz-se de uma forma sociológica. Não tem a ver com a história. Tem a ver com o inquérito. Tem a ver com as técnicas de inquérito. Tem a ver com o conhecimento direto. Começamos pelo nosso nome. Isto também sabemos, não é? Muito ignorante. O nome completo, a data de nascimento, o local de nascimento e tal. O pai, no princípio, se a gente sabe o nome completo, o local de nascimento, a data de nascimento, casamento, já podemos não saber, pergunta-se. A mãe, a mesma coisa. Os avós, e aí normalmente para. A maior parte das pessoas já não sabe muita coisa sobre os avós. Mas, para gente nova, há sempre um velho ou uma velha que sabe isto. Epá, espera lá, eu tenho uma irmã da minha avó que ainda é viva. Eu tenho um tio que mora não sei onde que ainda é vivo. E o que é que se faz nessa altura? A única forma é ir falar com o tio, ou falar pelo telefone, mas enfim, é melhor face to face, com uma agendazinha, onde se guardam todos estes apontamentos, e perguntar-lhe coisas. Olha lá, lembra-se como é que se chamava o seu pai? Lembro-me, chamava-se Manuel Felisberto da Cruz Nazaré. Ah, muito bem. E era natural da onde? Ah, é natural da freguesia tal. Ah, de certeza absoluta. Não, não. Ele foi batizado lá, mas depois é que foi para o Cadaval. Ah, está a ver? E é estas coisas que mudam tudo. Espera lá, a minha mãe estava enganada. Afinal, o homem não nasceu aqui. Bom. Portanto, este inquérito que se faz à família, que é um inquérito, tem que ser metódico e tem que ser anotado. A pessoa tem que pegar no papel e escrever tudo, porque depois de cabeça vai à vida, ou então está sempre a chatear os mesmos. Bom, e a seguir é fundamental cruzar as informações, perguntar a 3 ou 4 da mesma geração. Porquê? Porque alguém acrescenta sempre qualquer coisa. Ó tia velha, irmã da avó, ó tia, havia ou não um padre na família? Mesmo que não haja, perguntem.
Havia. É verdade. Havia, era irmão do meu pai ou da minha mãe, que era o padre. Deixa eu ver se. Albino. Está a ver? Albino quê? Albino quê? Albino, bem, a minha mãe chama-se Fernandes, Albino Fernandes, de certeza, ou não sei se tinha mais nomes, está bem? E a pessoa, a pouco e pouco, vai agarrando peças do puzzle, porque eu agora não consigo andar com a mãe da senhora, mas vou ao processo de género. E a freguesia de quê? Ele era de Castelo Branco. Estão lá os processos, vamos a Castelo Branco, tumba, tumba, dá cá, pumba. E é assim que se faz a progressão. É quase como se fosse uma investigação policial. É uma investigação de tipo policial. Outra coisa que se deve perguntar aos velhos, isto é importantíssimo que eu vou dizer agora, é se têm alguns documentos antigos. Não quero roubar, é só para tirar fotografias. Por exemplo, ou se tem fotografias antigas. Olha, tenho cá, tenho daquelas de cartão ainda duras, que é do meu pai, ainda tenho uma do meu avô. Tem, estou de cá. Como é que chamava este? Este chama-se Manuel, não sei o quê, tinha não. Pumba. E esta é a mulher dele. Olha a casa onde eles moravam. As velhas guardam isto. Ainda tenho aqui uma escritura do testamento que eles fizeram, eu os dois ao mesmo tempo, para deixar coisas à minha mãe e aos meus. Tem, então deixa cá ver. Lá diz os pais dele. E diz o nome dos filhos e diz as datas. Pimba, dá cá. Olha, guardei o meu pai foi sargento. Foi. E eu guardei o cartão dele militar, deixa cá ver. Pumba. Já tenho acesso ao registro militar. Estão a ver? Tudo isto é importantíssimo. E não roubem os papéis às velhas, porque senão ali estão bem guardados. Podem dizer, se um dia não quiser isto, dê-me. Ou deixe ficar isto para mim, quando morrer, isto fica para o meu fulano. Muito bem. Certidões de óbito, contratos antigos, certidões de nascimento, de casamento, bilhetes de identidade antigos, passaportes. Tudo isto é fundamental. Fundamental. Ora, aqui começa uma dificuldade para os novos. Para os velhos também, mas para os novos ainda pior. A geração Millennium e a geração Z já não sabem ler cursivo. Isto está feito num estudo sociológico que foi feito aos alunos. É extraordinário. Não sabem orientar-se, a maior parte, mas isto foi feito na América e em todo lado. Não sabem orientar-se por um mapa de papel. Não sabem ler cursivo, 2, e não sabem fazer contas de cabeça. Isso já vi. Eu chego a um café e olha quanto é que é. É uma torrada dupla com não sei o quê, meia de leite e mais não sei o quê e isto. Então, quanto é que então? É 2 mais 1,5 ou 1,80. Não sabem fazer. Não sabem fazer. Um momento. Não conseguem somar de cabeça. Eu disse, são 3,20€. Como é que o senhor sabe? É somar. Isto não sabem fazer. E não sabem ler cursivo. O que é cursivo? É uma carta escrita à mão. Bom, sem isto, meus amigos, não há genealogias. Esqueçam, não é? Não está tudo online. E, portanto, é preciso aprender caligrafia e, para os que quiserem ir longe, paleografia. Paleografia porque há abreviaturas, por exemplo, sistemáticas, que as pessoas às tantas, o que é que isto quer dizer? Os pais não estavam para escrever tudo e tinham abreviaturas de certos nomes, estão a ver? FRS é Fernandes, estão a perceber? PZ Pires, enfim, ALZ Álvares ou Alves, e portanto, isso a pessoa aprende num instante, senão, o que é isto? Não consigo perceber nada do que está aqui. Isto faz com treino, não é? Ninguém nasce ensinado, eu também aprendi, enfim, já sabia ler cursivo, mas aprendi a ler todos estes cursivos diferentes e aprendi um bocadinho de paleografia, que dá muito jeito, porque senão temos que andar sempre a perguntar quem é que me consegue ler isto que eu não consigo, como se vê em vários sites da net. Há livros sobre paleografia, há sites sobre paleografia, é fácil aprender. Até ao 18, as letras percebem-se razoavelmente. Até ao 17, ainda se percebem muito bem.
O 16 já começa a ser mais complicado. E há uma letra que eu ainda hoje não leio, não estou para isso, que é o tabeliónico. Os tabeliães inventaram uma escrita toda colada, não tem intervalos, é uma serpentina que não acaba. Para eles próprios, só eles é que conseguem ler. Só os tabeliães é que conseguiam ler. Para quê? Para não haver ninguém que conseguisse ler. Diz, tenho aqui uma escritura de um testamento, mas não percebo nada. Então dá cá que eu leio, são 100 reis, 200 reis, estás a perceber? Lá, a pessoa lia e depois ficava outra vez sem saber o que é que aquilo lá estava. O tabeliónico é muito difícil, porque as palavras vêm todas coladas, tem que saber cortar aqui, cortar ali, tirar uma fotografia, uma fotocópia, ir cortando. É muito chato. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Há vários portais online que são fundamentais. Designadamente, o portal dos arquivos portugueses. Tem acesso a todos os arquivos que estão online em Portugal. O portal do arquivo militar, onde se conseguem muitas informações. O arquivo histórico da Universidade de Coimbra, e só havia esta praticamente na monarquia e daí para trás. Há muitas coleções de inquirições de género que hoje estão publicadas ou estão online. O Braga está todo online, e Braga era o Minho todo, praticamente. O Braga era o Minho todo, vai até Chaves, até ao Rio Douro, muitas vezes, é uma coisa gigantesca. Vai nas habilitações de género. São milhares e milhares e milhares, tudo online e tudo acessível, mas com a tal letra que é preciso saber ler. Outros estão publicados. O meu querido primo e amigo José António Reis publicou os do Porto, as inquirições de género do Porto, e outras há que também estão acessíveis e, portanto, é possível lá ir. Évora, por exemplo, também tem, Beja também tem online, portanto é relativamente fácil. Se houver algum antepassado com fama, se na família houver antepassados com fama de judeus, a nossa família são judeus. Os judeus, devo dizer que se situavam mais ou menos sempre no mesmo sítio. É na periferia norte-sul de Portugal, portanto, naquela faixa interior que cola com a Espanha, excluindo o Minho. O Minho, eu diria até Chave, até Vila Real, não. Mas depois para a direita, Distrito de Bragança, e dá a curva para baixo e vai até ao Guadiana, aí sim, há judiarias que não acabam. E eu tenho sido um dos animadores do estudo e da publicação no Laboratório de Estudos Judaicos, do qual ainda continuo a ser coordenador, apesar de já estar jubilado, que já publicou não sei quantos volumes, com o inventário das judiarias todas. É um trabalho notável, absolutamente notável, de graça, feito de graça, que se deve, sobretudo, à iniciativa do grande genealogista Nuno Gonçalo Pereira Borrego, mas colaboram professores doutorados de outros portugueses, mas que estão noutros países, como por exemplo o professor João Brás, que está nos Estados Unidos da América, enfim, tantos outros que fazem livros inteiros de levantamento de todos os processos e de todas as famílias que foram perseguidas pela Inquisição por serem judaicas. Atenção que há outros processos da Inquisição que não têm a ver com isto. Têm a ver com crimes, pecados do foro pessoal, não é? Enfim, bigamias, sodomias, isto foi lá tudo parar, e processos que se chamava de heresia. Portanto, judeus continuavam, protestantes, muçulmanos, maçons, tudo isso está até 1820. E é claro, há sempre uma investigação sobre a família. Primeira coisa que esses processos, primeira não, mas aí a um terço do processo aparece um item que é a genealogia, que é para saberem qual era a rede dos gajos. Bom, estes livros sobre os judeus já abrangem a Guarda, Lamego, Trancoso, 2 volumes, Vila Nova de Foscoa, 2 volumes, Elvas, Belmonte,
Campo Maior, está para sair Olivença e Borba, e portanto apanham um sem fim de famílias espalhadas pelo país. A professora Maria José Pimenta Ferro também publicou sobre Tomar. Há um livro bom de um professor, que agora não me lembro do nome, sobre Évora, um professor muito conhecido, de esquerda, agora esqueço-me do nome do homem, peço desculpa, não estou a querer pôr fora, que isto é uma aula. E, portanto, há bastante literatura publicada sobre cristãos novos e judiaria. Já referi que estes livros têm todos um rebatimento em documentação que está arquivada ou nos arquivos, ou na Torre do Tombo, no caso da Inquisição, ou em arquivos. Sim, eu acho que a maior parte, eu diria quase tudo, está na Torre do Tombo. Portanto, aqui tem. Isto é o pontapé de saída. Isto é o pontapé de saída. Portanto, a primeira coisa que têm que fazer é arranjar uma árvorezinha de costados com a numeração Sousa Stradonitz, e depois essas continuam com o último número, pode-se fazer uma outra, e começarem por fazer os vossos inquéritos à família, à procura de documentos que tenham, fotografias, tudo. Tudo deve ser guardado, porque depois, se quiserem publicar um livro, é interessante pôr a fotografia, ou a assinatura da pessoa, ou a cópia do bilhete de identidade, ou a cópia do passaporte. Pronto, espero ter sido útil. Isto não tem nada a ver com o que eu costumo ensinar, mas como havia tanta gente a pedir-me, aqui fica mais um ensinamento que tem muito de experiência de uma vida inteira em que eu nunca me desliguei da genealogia. Muito boa tarde.